Gostaria de compartilhar uma palavra ao teu coração, você que me ouve pela internet. Quero também que você receba esta palavra. Já estamos mais de um mês ministrando uma série de mensagens no livro do profeta Malaquias. E esta palavra nessa noite, ela fecha esta sequência de mensagens no livro de Malaquias. Teríamos feito isso no domingo passado, mas entendemos que deveria ser feito hoje. E eu queria que você abrisse comigo no capítulo 3, no versículo de número 13. Malaquias 3:13. E aí nós vamos ler até o final do livro, que já está praticamente com poucos versos, terminamos o livro. Diz assim na tradução que eu estou usando, verso 13: as vossas palavras, diz a palavra de Deus, as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Preste atenção no que Deus está falando ao povo. Procure entender nas entrelinhas esta expressão de Deus, quando Ele diz ao povo de Israel: as vossas palavras foram duras para mim. Sabe quando você, às vezes, fala duramente, por exemplo, você que é casado com a sua esposa e ela diz para você: olha, o jeito que você falou foi duro, foi áspero. Ou vice-versa. O marido diz à esposa, ou os pais dizem aos filhos, ou um amigo diz ao outro, diz, porque você na verdade não gosta quando alguém fala duramente com você. Por que não? Por que você não gosta? Porque você sabe que isso sai do padrão. Você sabe que não é normal alguém se tratar desta forma, e Deus está dizendo ao povo justamente isso: as vossas palavras foram duras para mim. Sabe o que expressa isso? Que Deus não gosta quando nós falamos duramente com Ele. Mas vós dizeis: o que temos falado contra ti? O povo respondeu isso para Deus. O que é que nós temos falado contra ti? Eles não enxergavam isso. Vós dizeis, Deus fala para eles, vocês estão falando assim para mim: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos. Para que nos serviu sermos cuidadosos em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos, conforme foi pedido na lei, nos ensinos dos patriarcas? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. O povo de Israel, eles olhavam para o ímpio, que eram soberbos, e eles achavam eles felizes. Eles é que são felizes, eles diziam isso para Deus. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor, e sabe o que o Senhor faz? Isso é o povo dizendo para Deus. E sabe o que Deus faz? Mesmo eles cometendo esta impiedade, mesmo eles sendo soberbos, eles prosperam. Deus faz com que eles prosperem. Sim, eles tentam ao Senhor, e sabe o que Deus faz? Permite eles escaparem. Esta era a visão que o povo tinha, da maneira como Deus tratava aqueles que não eram do seu povo. Verso 16: então os que temiam
os que temiam ao Senhor. Opa, tem aqui um grupo de pessoas que temem. Ainda tem no meio do povo alguns que temem a Deus. Então esses que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupa-los-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Deus está dizendo que existe no meio do povo, existe ali alguns que temem ao Senhor. E Deus atenta a esses, Deus dá ouvidos a esses. Malaquias está dizendo que há um memorial, há um livro, aonde Deus escreve sobre a história, sobre a vida desses que agem para com Deus de forma diferente. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, eu poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Vai haver um dia em que esses que temem a mim serão poupados porque temem ao Senhor. Então vereis outra vez a diferença. Deus olha para eles e diz, vocês estão falando que eu faço diferença? Nesse dia, no final de todas as coisas, vocês vão ver realmente a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Aleluia. Trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Estarão livres, completamente tranquilos, dependentes ali do papai e da mamãe. É assim o bezerro que cresceu, que nasceu e deu ali os seus primeiros passos, está no pasto, correndo, alegre. Deus está dizendo, assim será, é assim que eu vejo que será com o meu povo que me teme. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui é uma palavra profética. É algo que está por vir. Aqui nesse sermão, Malaquias vai novamente abordar a questão da justiça de Deus. Aqui há um problema em relação à justiça, porque o povo acreditava que Deus era injusto. Aquele mesmo povo lá, que voltou da terra, do cativeiro, que estavam presos e Deus os libertou. Esse mesmo povo, eles achavam que Deus agia com eles de uma forma e com o ímpio de outra forma. Esse é um problema que ainda persegue e provoca os cristãos ao longo de todas as eras. Por que o justo sofre e o perverso prospera? Meu irmão, não queira nesta noite ouvir esta mensagem despido da ideia de que você, porventura, nunca tenha pensado desta forma como o povo de Israel pensou, porque nós, com certeza, com as nossas atitudes, alguma vez, nós deixamos transparecer para Deus isso, achamos Ele injusto,
Olhamos para o ímpio que não segue a Deus, que não teme a Deus, e vemos o ímpio bem, vemos o ímpio prosperando, e olhamos para Deus e dizemos, ele o Senhor abençoa, mas nós que buscamos a Tua presença, oramos, lemos a Tua palavra, jejuamos, vamos à igreja, nós não temos isso. Isso é um motivo para nós nos arrependermos, porque nós achamos que Deus não sabe ser justo. Esse tema, se você se lembra, no capítulo 2 do mesmo livro do profeta Malaquias, foi abordado com o mesmo povo, quando o povo provocava Deus considerando ele injusto, porque o povo estava em sofrimento, enquanto que a vida dos ímpios, eles olhavam para os ímpios ao seu redor e viam que os ímpios prosperavam. Embora Deus aqui reclamasse a eles, porque o livro de Malaquias fala sobre isso, é uma reclamação de Deus para o povo de Israel, pela maneira como eles cultuavam. Era uma maneira que Deus expressava para o seu povo em relação ao culto verdadeiro. Que vantagem teria o povo em fazê-lo? Que vantagem tinha o povo cultuar a Deus? Era isso que eles diziam para Deus. Que vantagem se nós continuamos a sofrer? É como se eu dissesse, que vantagem tem eu ir na igreja todo domingo? Que vantagem eu tenho de ser um cristão, visto muitas vezes por meio de zombaria das pessoas que não temem a Deus, que somos daqueles que levam a Bíblia embaixo do braço? Que vantagem que eu tenho de passar por todo esse tipo de chacota das pessoas, se eu não tenho ganhado nada, se eu continuo sofrendo e eu olho para o ímpio prospera? É assim que muitas pessoas veem, é assim que Israel estava vendo também naqueles dias. Do que adianta servir a Deus? Esta, na realidade, é a questão que Deus vai responder aqui nesta última parte do livro. Ele diz no verso 13: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. E a resposta do povo: mas o que temos falado contra ti? E a partir do verso 14, a resposta de Deus sobre isso vai até o final do capítulo 4. Então nós vamos perceber aqui o que está se passando. Acompanhe comigo no verso 13. Quando Deus diz, as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Deus, queridos irmãos, Ele está sendo ferido por palavras. O povo de Israel está ferindo a Deus com as suas palavras. Sabe o que significa? Que na realidade Deus tem sentimentos. Deus tem sentimentos também. Ele também sente quando nós saímos da linha com Ele. Sentimentos esses que estão sendo feridos pelas palavras proferidas pelo povo. Quando eles reclamam, Israel por muitas vezes reclamou, murmurou no deserto. Eles não se importaram com os sentimentos de Deus, um Deus que fez tudo por eles, um Deus que levantou eles como uma nação, um povo, menina dos seus olhos, diz a palavra de Deus. Deus foi lá no Egito, endureceu o coração de Faraó, libertou o seu povo para levar o povo para uma terra da promessa, e o que esse povo fez foi reclamar a vida inteira. Deus tem sentimentos. Por vezes nós temos a sensação de que Deus ele é insensível, de que Deus ele está lá no céu, no seu alto e sublime trono, num lugar inacessível, um Deus que muitas vezes parece que não se importa com a humanidade, com o homem, não se importa como a sua vida acontece, a sua vida corre. Mas eu quero te dizer uma coisa: isso não é verdade, porque o nosso Deus, Ele se importa
com cada um de nós. O nosso Deus, Ele se importa com as tuas necessidades. O nosso Deus se importa também com aquilo que é bom para você. O nosso Deus é o Deus que nos protege, que cuida de nós. Deus também se entristece com as atitudes dos homens. E aqui em Malaquias fica muito claro que Deus está dizendo: eu estou triste com vocês. Em Efésios capítulo 4, verso 30, o apóstolo Paulo diz: e não entristeçais o Espírito de Deus. Não entristeçais o Espírito de Deus. Existe na realidade, querida igreja, coisas que dizemos muitas vezes e que nós pensamos que deixam Deus triste. E era o que estava a acontecer com aquele povo nos dias do profeta Malaquias. E esse, de forma cínica, como a gente tem visto nos capítulos de Malaquias, eles ainda são petulantes em responder para Deus: mas o que nós temos falado contra ti? Filhos rebeldes, não conseguem enxergar os seus erros, suas falhas, não conseguem se prostrar diante de um Deus santo, poderoso, que pode, com assopro, nos destruir. Não temem. Era como se eles estivessem dizendo para Deus: ô Senhor, isso aí da tua parte é um zelo excessivo. Nós não temos dito nada de tão assim especial. Que coisas nós dissemos para o Senhor ficares ofendido conosco? Era isso que eles estavam dizendo para Deus quando eles falavam: que temos falado contra ti. Tu és muito exigente, Deus. Não podemos falar nada que o Senhor já fica todo aborrecido conosco. Era isso, Edílio, que eles estavam dizendo para Deus. E é então com a paciência e com a misericórdia por aquele povo que Deus vai explicar para eles do porquê Ele está magoado com o povo. E aí nós vemos isso nos próximos versículos, no verso 14, quando Deus diz: vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade, eles prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Em resumo, irmãos, o povo concluía que, em outras palavras, que quem não presta é que recebe o bem. Era isso que o povo estava dizendo para Deus. E quem está do lado de Deus vive sofrendo. Então o que adianta te servir? Por isso eles diziam essas palavras para o Senhor. O que adianta nós obedecermos, nós guardarmos a tua lei? E eles não sabiam que eles estavam ofendendo a Deus com esses pensamentos, essas palavras. Deus tinha escolhido esse povo e amado esse povo. Como eu já disse, Deus fez esse povo seu povo exclusivo, o seu povo peculiar, a menina dos seus olhos. Cuidou deles, livrou-os da escravidão, fez-lhes promessas e, enfim, muito mais que você já sabe. Mas havia sim para esse povo condições, e estas passavam pela obediência. Tudo que Deus espera de nós é a obediência aos seus princípios, à sua palavra. Sem essa obediência, amados irmãos, eles teriam de enfrentar maldições. E era precisamente o que lhes estava a acontecer. Nós vemos no livro de Malaquias, por vários momentos, Deus falando isso, quando eles não devolviam o dízimo. Nós vimos isso numa das últimas mensagens. Pouco mais adiante,
no começo do capítulo, não traziam os animais em condições para o sacrifício, traziam qualquer oferta, qualquer tipo de animal, um animal machucado, um animal manco, um animal quebrado, um animal defeituoso. Eles queriam cultuar a Deus e trazer esse tipo de oferta, e Deus dizia: não é isso que eu quero, não foi assim que eu ensinei vocês. Eles estavam casados com mulheres que não eram do seu povo, que não temiam a Deus, que eram pagãs, que temiam a outros deuses e ainda traziam os deuses delas para dentro do santuário. E os maridos aceitavam, esses mesmos que eram povo de Deus e que permitiram isso. Também Deus está dizendo, lembrando eles em relação à questão que eles se divorciavam das mulheres da sua aliança. Quando Deus dizia: eu tenho uma aliança com vocês, porque no dia que vocês se uniram com a mulher da sua aliança, eu fui testemunha, eu estava lá e eu vi que vocês se casaram, mas vocês estão quebrando esta aliança. E outras coisas. O que estava acontecendo com eles era de sua própria responsabilidade. O que estava acontecendo com Israel não era responsabilidade de Deus, mas eles não queriam ver esta realidade. Agora Deus vai entrar numa segunda explicação da sua resposta, a partir do verso 16 do capítulo 3, ele diz: então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. O povo rebelde pedia um Deus justo, um Deus que valesse a pena seguir e obedecer, mas Deus diz que para o fiel existe a certeza que haverá um dia em que Deus lhes fará justiça. Aleluia. Mesmo no meio de um povo infiel, Deus sempre tem, guarde isso, mesmo no meio de um povo infiel, Deus sempre tem o seu remanescente. Aleluia. E esse tinha uma outra visão de Deus. Para esses Deus tinha um memorial, Deus tinha um livro, onde estão ali registrados diante do Senhor as suas obras, as suas justas ações, os seus dignos procedimentos e os seus pensamentos. Guarde isso no teu coração. E estes sabem que finalmente Deus terá um dia em que os perversos receberão com justiça o que merecem. Os que temem sabem que tem sim um dia em que os perversos receberão a sua recompensa e que os justos com justiça serão exaltados e recompensados. Isso me faz lembrar um momento da história de Jesus, que aliás marcou o ministério de Jesus, e você vai se lembrar bem dessa história, quando Jesus foi convidado para participar de um casamento, das bodas em Caná da Galileia. Lembra disso? Jesus estando presente ali, o que aconteceu em um determinado momento da festa? Acabou o vinho. Era costume, naquela época, quando as pessoas, conforme diz, eu quero que você abra comigo no capítulo 2 de João, Evangelho de João, no verso 8 até o 10, diz assim: então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram, tendo o mestre-sala provado a água que havia sido transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo
e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho. É costume em todas as festas. É o mestre de cerimônia do casamento. Chamou o noivo e disse: olha, é costume em todos os lugares que eu vou, em todas as festas, pôr primeiro o bom vinho. E quando já beberam fartamente, vai lá e começa a servir o vinho inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Era isso que o mestre de cerimônia estava falando para o noivo. Porque algo estava diferente ali. Primeiro era servido o bom vinho e depois o inferior. Amados, de certa forma é isso que o diabo está fazendo com o ser humano. Ele oferece o bom para depois ele dar o mal. Mas para o fiel, para aquele que é fiel a Deus, para aquele que crê em Deus, portanto é um crente em Deus, o melhor ainda está por vir na sua vida. O bom vinho Deus tem reservado para o fim da sua história, para o fim da nossa história, e é isto que o fiel povo de Deus deve guardar dentro do seu coração. Por vezes, irmãos, nós nos sentimos injustiçados, vivemos angustiados, passamos por problemas, por perseguições, choramos de tristeza nesse mundo cruel, mas quero te dizer, isso vai ter um dia o seu fim, um dia isso vai acabar na nossa vida, porque a palavra de Deus no livro de Apocalipse, ele revela ali um desabafo do povo de Deus, dos crentes em Deus, que esperam no Senhor. Apocalipse capítulo 6, versículo 10 diz assim: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Sabe, irmãos, para o crente parece uma eternidade a demora de Deus para estabelecer esta justiça. O apóstolo Paulo chama esse tempo que passamos nessa terra como a nossa momentânea tribulação. Mas na eternidade nós vamos perceber que o melhor vinho não só foi dado no fim, mas que veio para ficar nas nossas vidas. Aleluia, o melhor Deus tem para nós. Deus continua a descrever aqui agora no capítulo 4, e aqui ele fecha o livro de Malaquias. Ele vai falar o que vai suceder naquele dia. Ele diz: pois eis que vem o dia, e arde como fornalha. Todos os soberbos, não era dos soberbos que o povo de Israel estava dizendo? Ele está dizendo: todos os soberbos, todos os que cometem perversidade, serão como restolho, serão como nada. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo, nada ficará deles. Mas para vós outros, que temeis o meu nome, aleluia, nascerá o sol da justiça, diz o Senhor, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como os bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia! Deus está dizendo, irmãos, que naquele dia, no último dia, Deus, o Senhor, será um fogo abrasador que acabará definitivamente com todos os que andaram impiamente diante dele neste mundo que vivemos. Serão como restolho ou cinza debaixo dos pés, e que nunca mais existirão, nunca
duvide da justiça do teu Deus, porque o nosso Deus é justo e verdadeiro, aleluia. Será que você pode aplaudi-lo nessa noite? Será que você pode glorificar o nome desse Deus nesta noite, que guarda o melhor dele para você? Haverá um dia em que todos estaremos diante dele e glorificaremos, honraremos e declararemos: justo é o Senhor nos seus santos caminhos. Aleluia! Louvado seja o teu nome, Senhor. Fique em pé nesta hora, vamos orar. Agradecemos a Deus por estas palavras que nestes últimos domingos, nas últimas semanas, se você quiser rever estas mensagens, está lá no canal da nossa igreja, no YouTube, Igreja Batista Vida Nova de Itu, e temos lá todas elas na sequência. Foi tão tremendo esta sequência de palavras, de mensagem, onde Deus está nos chamando nesse momento, para dizer para nós o que Ele se importa, como que é o culto que Ele espera de nós.